só, de novo, eu tô com esse troféu aqui do meu lado do Mickey. Será que dessa vez eu vou levar ele pra casa? Vamos só ver. Eu tô aqui com o Adriano Bastos. Ele começou a correr desde criança, partiu pro triatlon e depois largou tudo e se especializou na corrida. Octacampeão da Maratona da Disney, com o melhor tempo registrado na maratona até hoje. Oiê! Oi, Tudo bom? Tudo ótimo, prazer. Que prazer te receber aqui. Que isso, prazer é meu. Quantos desses você tem? São 10. 10 Então, um pode ser meu, né? Minha estante vai ficar linda. Ficaria, mas os irmãos dele vão sentir falta dele depois. São 8 de primeiro lugar e mais 2 de 2 segundos lugares que eu tive lá. Nossa, que demais, hein? Exato. Vamos começar a contar a sua história, assim, para todo mundo que não conhece a história do Adriano Bastos. A gente vai contar, assim, desde quando ele era um tiquinho de gente, que ele já corria. É isso? Comecei cedo, né? Sempre teve o incentivo da família. Os meus 2 irmãos mais velhos sempre correram, desde que eu era o pirralho total, o chato que ia apenas acompanhar eles nas corridas. Eles iam para as provas e sempre me levavam junto. E isso foi, lógico, despertando o interesse, a vontade. Às vezes eu ia para algumas corridas que eu via que tinha a molecada correndo também e tudo. E aí, assim, isso realmente despertou. Uma vez a gente chegou numa determinada prova e foi até uma surpresa. Tipo, eu não esperava nem correr nesse dia, nem fui preparado para isso, eu fui apenas para assistir, como sempre fazia. Sim. E chegou no local, tinha a prova principal de 10 quilômetros, que é a que eles iam participar, e tinha uma prova infantil de 3 quilômetros também, no qual estavam inclusive fazendo inscrição. Olha que legal, olha que legal. Pois é, aí um dos meus irmãos me inscreveu, meio que naquela coisa de, quer fazer? Vai lá fazer. Eu quero, então vai, vamos. E assim, uma pirambeira que você não tem noção, a prova tinha mais subida do que qualquer coisa. E fui, deu a largada, aquela coisa de sair lá atrás, deixei a molecada sair que nem doido. Na frente. Exatamente. E aí assim, conforme foi passando o trajeto, e isso que pra mim foi engraçado, é que por mais que eu não treinasse corrida, eu tive aquela noção de que eu não podia sair desesperado igual todo mundo. Eu tive essa noção de sair no seu ritmo. Exatamente, de uma forma mais cautelosa e tal. E assim, conforme foram passando os metros, né, não dá nem pra falar... Foi passando todo mundo. Porque não dá nem pra falar quilômetros, 3 quilômetros é aquela coisa, rapidinho, mas conforme foram passando os metros, fui pegando um, pegando o outro. E assim, eu já não tinha nem noção mais que colocação que eu tava. Fui simplesmente, a cada subida que ia aparecendo, eu ia passando a molecada. E aí, pra minha surpresa, fui o 3º colocado geral dessa prova. Nossa! Fechei em 15 minutos, isso com 12 anos de idade, sem nunca ter corrido na minha vida. A única corrida que eu fazia até então era pega-pega, esconde-esconde na rua. Então assim, primeira vez que eu corri essa distância direto, fechei ela em 15 minutos, assim, num percurso que para muito adulto é coisa assim para doer. Para doer muito, né? Porque é só subida. Exatamente. Então, a partir daí que realmente despertou interesse. A treinadora deles estava presente no dia, aí ela me chamou para treinar junto. Então, sei, dos seus irmãos já fizeram de propósito, que sabia que você corria já. Não sabia. Sabia que eu gostava de dar ali meus sprintzinhos e tal, mas não que... fosse ganhar a prova. Exatamente, que eu fosse conquistar um pódio ou algo assim. Né? Foi aquela coisa meio na brincadeira que rendeu. E aí, a partir daí, realmente, eu comecei a levar a coisa não tão a sério, mas ter a corrida já com um pouquinho mais de rotina, de já começar a ir no local que eles treinavam 2 vezes por semana, participar dos treinos juntos, começar a ter uma planilha, que eu não seguia quase nada do que pedia ela. Então, sendo desde os 12 anos que tudo começou na sua vida, Exato. Né? O bichinho da corrida te picou. Exatamente. E aí começou. Exato. E aí, com 14 anos de idade, nessa mesma equipe no qual eu treinava, entrou uma molecada que fazia triatlon. E aí eles começaram a contar das provas, dos biatlons que eles faziam, do triatlon e tal. E pedalar foi uma coisa que eu sempre adorei. Sempre fui fascinado. Foi aí que você começou. Exatamente. Aí assim, eles contando as provas e eles corriam assim, num nível muito mais fraco do que eu. Lógico, nadavam bem, pedalavam já. Mas assim, a corrida deles era muito ruim.
E eles falavam das provas, dos pódios que eles pegavam. Aí eles perguntavam, pô, se eles pegam o pódio, por que eu também não? Claro. E aí foi a hora que eu comecei a nadar, pedalar também. E aí, se eu não me engano, foi de 14 para 15 anos de idade, eu participei do meu primeiro triatlo. Com 14 anos eu comecei a fazer duatlon terrestre já. Olha que legal. Que é só... O que você sentiu mais dificuldade? Foi na natação? Porque a bicicleta você já... Sim, a bike foi uma coisa que para mim encaixou fácil, rápido. Meu irmão ele tinha uma bike já de triatlo, que estava aposentada, que era dele, acabou ficando para mim. Aí eu comecei a competir com essa bicicleta. E aí, assim, nas provas de duatlon, logo de cara eu já comecei a me destacar. A primeira prova de duatlon que eu participei, já peguei pódio na faixa etária. Olha que então, assim, foi uma modalidade que, pra mim, foi fácil de me adaptar. Sim. Só correr e pedalar. E aí, um ano depois... Aí veio o desafio. Aí eu comecei a praticar o triatlon. Naquela época, era muito maior a quantidade de gente que participava. Pra você ter uma ideia, só na minha faixa etária, que na época era 15 a 19 anos de idade, largava em torno de 200 moleques, numa categoria. Uau. E aí, assim, na minha primeira participação, eu fui, sei lá, 100º alguma coisa, aquela coisa de, literalmente, para completar. Então, em função da natação, minha natação era muito ruim. E você aí, já sabia nadar ou você começou a aprender a nadar mesmo? Já sabia... Se virar. Exatamente, sabia sobreviver. Não se afogar. Exatamente, nadava o básico, mas assim, aquela natação com eficiência, técnica e tudo mais, isso aí eu tive que aprender, né? Então aí eu comecei a treinar natação. Então no começo ela era a minha pior modalidade e ela foi evoluindo ano a ano. Lógico que eu nunca cheguei a ter uma baita natação, aquela natação nível A excelente, mas assim, pegando toda a trajetória do triatlon, o ano que eu melhor nadei foi exatamente meu último ano de triatlon, que foi em 99. Em 99 eu estava com uma natação assim muito boa, saindo tipo 10 segundos, 20 segundos no máximo atrás dos primeiros colocados da minha faixa etária, que saíam da água super bem. Então, que legal. Pegando ali o começo, que eu saía 3, 4 minutos atrás dos caras, para sair apenas 10, 20 segundos, você viu que questão aí de 6, 7 anos, teve uma evolução absurda. E aí, 99, eu estava com as 3 modalidades alinhadinhas, né? De nadando, pedalando e correndo, quase no mesmo nível, mas assim, sempre tendo a corrida como o diferencial, o destaque, aonde realmente eu me sobressaía em cima de todo mundo. Você começou desde os 12 anos, né, também? Exatamente. E tanto que nessa trajetória aí do triatlon, eu participei de 2 Ironmans. Ai, que legal. O Ironman Brasil, quando ainda acontecia em Porto Seguro, eu participei da edição de 97 e de 98. 97, inclusive, na minha estreia, eu consegui a vaga para o Havaí, só que eu abri mão dela, eu considerei que era muito cedo eu fazer 2 Ironmans no mesmo ano, logo na minha estreia, que era loucura para minha idade na época e tudo mais. E aí em 98, foi o ano que eu quis realmente a vaga, eu acabei perdendo a vaga por apenas 8 segundos. Nossa. Em 97 eu venci a minha faixa etária, que era 18 a 19 anos, consegui a vaga, não quis. E o ano seguinte, eu fui o 4º colocado na minha faixa etária, perdi a vaga por 8 segundos, atrás do 3º colocado. Ai, que droga! E aí, desde então, eu já não quis mais entrar nessa distância, eu continuei fazendo as distâncias menores, apenas short, olímpico, e meio iron. Inclusive a primeira edição do long distance de Pirassununga, que foi em 99, eu fui o 2º colocado geral dessa prova. Olha que legal! Então pode dizer que eu tenho a história feita ali já logo na estreia da prova, isso para mim foi bem legal ter participado dessa primeira edição. E aí em 2000, quando entrou 2000, foi o ano que eu já fiz a migração. Então assim, esse destaque todo que eu tinha de ter uma corrida super excelente, inclusive o ponto-chave para ser chamado para o atletismo de vez foi exatamente em função desse meio Iron de Pirassununga, que eu corri a meia para 1,9 depois de ter pedalado os 90 km. Eu fiz a melhor corrida disparada da prova. O cara, melhor tempo. Exatamente. O cara que ganhou a prova na época, o Roberto Lemos, que até então era o melhor brasileiro de longa distância, ele correu para 1h15 e ele foi o campeão da prova, né? Ele fez as 3 modalidades, sempre se mantendo na minha frente. Na corrida eu consegui enxugar bem a diferença, eu cheguei menos de 1 minuto atrás dele.
Mas assim, você vê a diferença. O cara que foi o campeão da prova correu para 1,15 e eu corri para 1,9. Então assim, era discrepante. A maneira como eu passava pelos caras, parecia que eles estavam trotando e eu fazendo tiro. E aí isso despertou o interesse do João Paulo Diniz, que na época treinava junto comigo, a gente pedalava, nadava juntos. E aí ele pegou e começou no meu ouvido, não, larga o triatlo, olha a corrida que você tem, vai para o atletismo, não sei o quê, você vai ter um puta futuro, você vai ter oportunidade de pagar a faculdade. Ele falou, você vai ter salário, você vai poder pagar a sua faculdade, que era um sonho meu realmente, de formar educação física, mas não tinha condições de bancar a faculdade na época. E aí eu pude com isso pagar uma faculdade particular. E aí em 2000 eu fiz o triatlo internacional de Santos e o de Caiobá como minha despedida, foram minhas duas últimas provas de triatlo como triatleta de verdade na época, eu tinha na rotina. Então, tipo, você começou na corrida, você sabia que aquilo era bom e foi pro triatlon porque você começou a ouvir o pessoal falar e você se interessou. E eu me identifiquei muito mais. Então, assim, a questão de ter ido pro triatlo foi porque foi uma modalidade que me atraiu muito mais, me motivou, aquela coisa de algo que eu gostava realmente. E outra, a natação, né? Que era uma coisa que você não tinha, então era um desafio para você a natação. Exatamente. Eu nunca gostei de nadar. É o que eu falo para as pessoas. Eu nadava porque não existia triatlo sem a natação. Sem a natação. Mas se eu pudesse escolher, eu simplesmente bania a natação da minha vida, eu odiava nadar. Por mais que eu estivesse melhorando, já tivesse uma natação legal. E aí a mudança para a corrida já não foi a questão de fui para a corrida porque eu gostava mais de correr, sim por necessidade, de certa forma, e por arriscar para ver o que ia dar, né? De tantas pessoas falarem, você tem chance de virar um baita corredor, não sei o que e tal. Falei, vamos pagar para ver. E acabou que deu certo. Ou seja, eu, quando era triatleta, eu participava de algumas maratonas também. Eu corri maratona de... Você adora essas longas distâncias, Sim, né? eu sempre me identifiquei com longa distância. Sempre. Por isso que eu como atleta hoje de corrida de rua, eu me especializei na distância da maratona, porque eu sempre tive facilidade para provas longas. Para provas longas. O seu último triatlon foi em 2012, que você se despediu? Não, 2000. 2000? Em 2000. Em 2000 você se despediu do triatlo. Exatamente. Aí você partiu para a corrida. Aí eu parti para a corrida e aí, que eu falei, quando eu era triatleta, eu participava de maratona também. Corri maratona de Curitiba, de Blumenau na época, que hoje não existe mais, maratona de São Paulo. E aí na maratona de Blumenau, sem triatleta, eu corri ela para 2 horas e 28. Uau! Pois é. Caraca! E aí assim... Eu faço esse tempo desde 21. E assim, detalhe, sem treinar absolutamente nada em relação ao longo. Aquela coisa, gente, eu resolvi entrar numa maratona, faltando 3 semanas para a prova, eu pegava, ia lá e fazia um longo de 25, um de 27 e pum, já entrava na prova. Entendeu? Era o que eu fazia. E aí saiu esses 2,28 fazendo isso. Nossa, demais. E aí quando eu fiz a migração para a corrida, que isso, ou seja, em fevereiro de 2000, eu participei dessas 2 últimas provas de triatlo, e aí foi a hora que eu encostei a bicicleta, parei de nadar e passei a me dedicar totalmente à corrida. E 1 mês e meio só correndo, que foram os meses de metade de fevereiro e o mês de março. No primeiro final de semana de abril, eu fui para a Maratona de Paris e corri lá para 2,21. Você vê a mudança de estímulo, de especificidade, como já causou uma diferença absurda. Nossa, deve ser incrível correr em Paris, hein? Lá eu já corri 5 vezes. Caramba, deve ser incrível. Quando as pessoas me perguntam que maratona você recomenda fazer, eu sempre falo de Paris porque, é um cartão postal. Aquela maratona é linda demais, do começo ao fim. Então, assim, você corre literalmente no cartão postal. O percurso não é tão fácil como as pessoas acham. Você que corre tão rápido assim, você consegue ver, assim, as coisas? Ou você fica muito focado na... Consigo e não consigo. Aquela coisa, às vezes as pessoas falam, você viu tal coisa, o quê? Não. Mas assim, ao mesmo tempo que eu estou correndo, eu estou reparando por onde eu estou passando. Às vezes eu consigo até reparar na fisionomia das pessoas que estão ali assistindo, me vendo passar e tal. Mas alguns pontos específicos passa desapercebido mesmo, que nem eu demorei, pra você ter uma ideia, minha última participação na Maratona de Paris, eu corri 5 vezes. Somente na última participação dela que eu consegui reparar o momento que a gente passava na frente da Torre Eiffel. Eu nunca tinha reparado que a maratona passava na frente da torre. Eu não sabia em que momento que passava. Você tem uma ideia, aquela coisa de você tá tão ali concentrado na prova tal que
ficava ali um ponto, ou seja, a referência ali, a torre mais ao fundo, porque assim, quem está correndo, olhando, deslumbrado, consegue observar. No meu caso, aquela coisa fica mais restrita ali, olhando pista, olhando o que está ali no envolto e tudo mais, eu não corro olhando a paisagem para lá. Não dá, né, também. Exatamente, não tem como. Não dá para ficar caçando as coisas. E aí, somente na minha última participação, que foi um ano que eu fui só para completar a prova, eu fui para acompanhar uma atleta minha, a Vivian de Oliveira, que inclusive na época ela foi a melhor brasileira na prova, fechou a prova em 2 horas e 57. E esse ano eu fui para correr junto com ela, para ajudar ela no decorrer do percurso. E aí foi um ano que, assim, como eu estava correndo com ela, num conforto absurdo, para mim era um passeio ali, tá no ritmo dela. Claro. Eu consegui observar tudo a minha volta. E para você é ruim correr num ritmo menor que o seu? Você sente dores correndo no ritmo? Sim, o pós-prova eu fico muito mais quebrado do que correr na minha intensidade normal, porque você exerce uma mecânica que não é natural. Para mim não é natural correr naquele ritmo que eu estava. Tartaruga para você, né? Não é que, assim, era quase o meu ritmo de rodagem. A média dela, se eu não me engano, deu 4,10, 4,11 por quilômetro. É um ritmo rápido. É um ritmo rápido. Sim, mas pensando no meu caso, isso aí para mim é o meu ritmo de rodagem, é um pouco mais lento que o meu ritmo de rodagem, mas uma rodagem de até 30 km. Para você fazer 42 km para ganhar, você corre? Eu corro no ritmo de 3,15, 3,20 por quilômetro. Uau! Entendeu? Meu ritmo confortável de rodagem é 3,50, 4 por quilômetro. É como se fosse um pace suicida, galera. Exatamente. É o pace nosso suicida, tá? Bem por aí. Meu, incrível. E como surgiu a Disney na sua vida? Então, aí que tá. A Disney sempre teve ali aquela coisa de... Sonho. Exatamente, sonho de conhecer. Sempre namorei a prova por ouvir falar dela através de outros brasileiros. Então, na época que eu era triatleta, tiveram 2 brasileiros que foram para a Disney e venceram ela. O primeiro foi o Santiago, que esse cara nunca mais ouvi falar, sumiu. Mas assim, na época, ele era um baita de um corredor, era um dos melhores corredores aqui em São Paulo. E ele foi para a Disney, as 2 vezes que ele foi para a Disney, ele venceu a prova. Então, ele venceu, se não me engano, ele venceu no ano de 98 e 99. E aí, em 2000, teve o José Carlos, que é um outro brasileiro que venceu também. E aí, o ano que ele voltou como convidado, acho que ele foi o 2º colocado. Então, assim, eram caras que corriam de igual para mim. Mesmo eu sendo triatleta, eu tinha uma corrida muito próxima do que eles faziam. Legal. E aí começou a despertar esse interesse. Falaram, se eles estão indo lá ganhando essa prova, putz, eu também tenho chance. Também tenho chance. E aí até na época, quando eu era triatleta, eu treinava com o Marcos Paulo. E você já via mais ou menos o tempo deles? Sim. E associava com o seu e já falava, olha, eu posso ser campeão dessa prova? Exatamente, eu via os tempos que eles faziam. Eram tempos mais rápidos realmente do que eu tinha. Até então, né, aquele 2,28 que eu falei como triatleta, mas a partir do momento que eu corri a Paris para 2,21, eu já me igualei ao nível deles, entendeu? Então eu falei, eu tenho chance de ir lá e ganhar essa prova. E aí foi, na época eu treinava com o Marcos Paulo, a gente até tentou mexer os pauzinhos de eu ir para essa prova, só que acabou que nunca deu certo. E aí acabou que ela caiu meio que no esquecimento, eu desencanei. E aí, para minha surpresa, em 2003, o Pão de Açúcar, que é o meu principal patrocinador, levou um grupo com 100 funcionários para correr a Maratona da Disney. Então, assim, olha que legal. era um prêmio que, por metas atingidas e tudo mais... Que é essa medalha Que é essa medalha, exatamente, da primeira edição. Não sei se dá para ver. Aqui, ó, tá melhor. Que inclusive foi a 10ª edição dela, foi a minha estreia. E aí, assim, todo ano o Pão de Açúcar, por metas atingidas, tudo, eles contemplavam vários funcionários que faziam parte do GPA Clube, né, que é o clube da corrida deles, os funcionários que treinavam corrida, tudo direitinho. E eles, em 2000 eles levaram um grupo de funcionários para Nova York, inclusive eu fui junto também. Que legal. 2001 repetiu Paris, que eu também fui junto. E aí assim, aí aconteceu que em 2002 não teve nenhuma viagem internacional, seria a maratona de Chicago, mas não deu certo. E aí eles resolveram levar todo mundo para Disney em 2003. Que legal! E aí foi nessa de eles levarem os funcionários, eu fui junto como
o atleta patrocinado, o melhor atleta deles na época, né? E foi o 10º aniversário. Exatamente. E aí de cara, ou seja, essa minha ida já rendeu a vitória. E como foi? Conta pra gente. Então, você se preparou para isso? sim, Como foi? Então, a preparação eu fiz exatamente dentro daquilo que é o normal para qualquer outra maratona. Eu lembro que eu treinei pesado, sério, essa prova, eu queria muito ganhar essa prova. Então eu fui naquela de, eu não aceito outro resultado que não seja a vitória. Então eu fui bem confiante, querendo muito ganhar essa prova, pela questão da visibilidade que eu sabia que ela poderia gerar, e foi o que realmente aconteceu. Eu ganhei a prova, no dia seguinte, na segunda-feira aqui no Brasil, tinha aquele caderno Lance Mais, saiu uma foto de página dupla nesse caderno, um caderno direcionado totalmente para futebol, e saiu uma foto de página dupla da foto da minha chegada nesse caderno. Nesse caderno. Você tem noção do destaque que gerou essa minha vitória, foi comentado tudo quanto é canto, as pessoas passaram a me conhecer em cima disso. Sim. E a partir daí eu vi que isso era o gancho realmente para eu seguir adiante com essa prova. E aí foi indo, né? E aí foi indo. Aí, olha lá, 2003. Então, e cadê 2004? Então, 2004 não teve porque eu não corri. 2004, em 2003 eu tive uma lesão muito séria. Eu tive uma pubalgia, no qual eu fiquei metade do ano de 2004 sem treinar, sem competir, sem nada. O que ocasionou essa lesão? Então, posso dizer que um pouco de negligência também. Aquela coisa de sentir a lesão e continuar forçando em cima, e fui levando, tomando anti-inflamatório por conta. E o que é essa lesão? Explica para o pessoal que está assistindo. Ela é uma inflamação que ela acontece na sínfise púbica. Então, imagina, o osso da bacia, aqui na frente, ele se liga por uma cartilagem. E essa cartilagem, ela inflamou por questão de atrito, de movimento repetitivo, de receber impacto, tudo mais da corrida. Falta de fortalecimento específico para essa região, então, uma somatória de várias coisas acabou desencadeando essa inflamação. Só que assim, no começo era aquela dorzinha desconfortável que dava para levar. Sim. E aí sim, ela foi piorando, eu continuei o ano de 2003 todinho, competindo, aquela coisa de dando porrada em cima. Né? E levando Exatamente. Com a barriga. Tanto que 2003 foi meu primeiro pódio na Maratona de São Paulo, eu corri a Maratona de São Paulo, fui o 6º colocado nela. E assim, fui fazendo várias provas em cima da lesão. Até que chegou exatamente dezembro de 2003, quando eu estava me preparando para a Disney em 2004. Aí a lesão estourou de vez, eu tive que ser internado. Então, imagina, do dia para a noite, eu nem eu andava mais. Eu fui internado, hospitalizado, fiquei uma semana de cama no hospital, tão grave que se tornou inflamação. A partir daí eu voltei, depois que eu tive alta do hospital, fiquei mais uma semana em casa de cadeira de rodas, não conseguia andar, pra você ter uma ideia. Dureza. Qualquer movimento que eu fazia causava uma dor insuportável. E aí depois assim, foi todo aquele procedimento de fazendo fisioterapia, de retomar a coisa literalmente do zero, como se eu fosse um sedentário. Então assim, eu comecei a retomar o treinamento com caminhada. Eu saía pelo bairro para caminhar 50 minutos, 1 hora. No começo. Essa era a minha atividade física, pra você ter uma ideia. De um cara que corria maratona, a um pace de 3. De repente virei caminhante. Não, e o desespero que bateu, achando que eu nunca mais ia correr na minha vida. Mas foi aquela coisa, foi feito todo um trabalho de fisioterapia, tudo certinho. Aquela coisa de ter paciência, os patrocinadores apoiaram, acreditaram no potencial, deram todo o apoio e suporte possível de continuar pagando salário e tudo mais. Então assim, isso ajudou com que realmente eu tivesse a minha volta. E aí, passado aí 6 meses, em junho mais ou menos, foi de maio para junho, eu comecei de leve a retomar meus treinos com trotinho de 30 a 40 minutos no máximo. Em julho, eu participei da minha primeira corrida, pós-lesão, foi uma prova de 10, fui retomando, e aí sim, no segundo semestre, encaixou os treinos do jeitinho, aí eu cheguei pro Pão de Açúcar, falei que queria voltar para a Maratona da Disney em 2005, que em função de ter vencido em 2003, por tudo que eu passei. Depois de tudo que você passou, toda essa lesão, você ainda ganhou em 2005? Exatamente. Então assim, foi uma volta por cima absurda. Então essa vitória de 2005 para mim, gente, aqui ó, é algo que ficou realmente gravado. 2005. Então essa foi a volta por cima de tudo, assim, para alguém que achava que nunca mais ia correr na vida. De repente está ali cruzando a linha de chegada de novo em primeiro,
Incrível. Entendeu? Então, assim, foram 6 meses no qual eu retomei o treino, fiz toda uma preparação de novo. E aí, em janeiro de 2005, estava lá, cruzando a linha de chegada de novo. Incrível, incrível. Nossa, que orgulho. E aí, a partir daí, vieram, né? E aí foi, ó, 2006. Olha lá. No começo você vê que elas são bem parecidas, né? Eles só iam mudando a plaquetinha do ano. Aí, e o desenho da fita, né? Que vai modificando. Aí 2007. Aí 2007 aqui, ó, pra vocês verem. Olha lá, 2007. Ai, que emoção! Já percebeu tudo isso, gente? Essa que é a comemorativa, né? De 15 anos da prova. Essa foi 2008. 2008, exatamente. Olha que linda essa, gente. Dá Maravilhosa. pra ver direitinho, ó. Linda, incrível essa. Vou levar pra minha casa. Aí 2009, 2010 ela já deu uma modificada, você vê que antes era o Mickeyzinho desenhado, né, no miolo. Olha lá, gente, como era, tá vendo? Aí depois já passou a ser a carinha do Mickey, ó. Foi melhorando, eu achei. Exatamente. Foi melhorando. Ficou mais legal. 2009, então, essa é 2010, né, que você mostrou. Exatamente, 2010, aí 2000 e... Octacampeão, gente. Pois é, vamos lá, então assim... 2003... Então, pegando a sequência... 2003, então, 2000, até aqui foram... 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010... Isso, então aí tá. Em 2010, até então foram vitórias consecutivas. Tá. Todo ano eu ia lá, Ganhava, voltava no ano seguinte como convidado. Até chegar 2011, que aí inclusive em 2011 teve a mudança da medalha de novo. Olha lá, que linda. Ó, já virou o Mickeyzão correndo, que inclusive... É a sua tatuagem! Olha que linda, eu tenho ela gente! tatuada aqui. Mostra aqui, ó. Dá pra ver? Olha lá. Igualzinha. Linda. Então, em 2011 eu tive uma infelicidade. Eu fiz uma baita preparação para essa prova. Em 2010, quando eu venci a minha 7ª vez, já foi meu primeiro confronto com o Fredson. Em 2010 foi a primeira vez que o Fredson foi para Disney. E a gente correu lado a lado a prova inteira, ombro a ombro, disputando e tal. E aí chegou na altura da milha 22, mais ou menos, foi a hora que eu consegui dar uma apertada no ritmo, eu percebi que ele sentiu, e foi onde eu consegui deixar ele para trás e venci a prova. E ele foi o segundo colocado, ele chegou acho que uns 38 segundos depois de mim. Mas o seu tempo é o melhor tempo de maratona da Disney? Não é. Não? Antes de eu começar a participar da Maratona da Disney, nas primeiras edições, o nível era muito mais forte. Teve, se eu não me engano, o melhor tempo da Maratona da Disney era de um russo, logo na segunda edição, algo assim, que ele correu para 2:12. Então, assim, tem tempos bem rápidos lá, pegando no começo dela, porque assim, aquela coisa, começou a ter Maratona da Disney, muitos corredores de ponta acharam que seria uma prova que daria uma premiação boa, não sei, e começaram a ir para a prova, até para eles perceberem que realmente a prova não dava premiação em dinheiro. E aí pararam de ir, então o nível caiu um pouco, e aí ficou mais nessa casa dos 2:18, 2:20, que é o que aconteceu assim. Tanto que a maioria das minhas vitórias, pega aí das 8 vitórias, se eu não me engano, 5 vezes foram com 2:19 que eu venci. 2:19. Exatamente. Minha primeira edição eu venci com 2:18. Depois teve uma sequência de 2:19 por vários anos. Aí teve um ano que eu venci com 2:20, teve um outro que eu venci... A edição de 2010, inclusive, eu venci ela com 2:22, porque foi um ano que estava um frio absurdo. Estava a 5 graus negativos. Pra você ter uma ideia, com sensação térmica de -12 por causa do vento. Então assim, foi pesado. Foi foda correr esse ano. Difícil demais. Ainda mais acordando às 3 da manhã e a largar às 5. Exatamente. Então assim, no decorrer desses anos todos, eu peguei as maiores variações climáticas que você possa imaginar. Eu já larguei lá que nesse ano, que tava um calor absurdo, que a gente largou... Você achou que tava calor? Tava muito quente esse ano. A gente largou com quase 20 graus esse ano. Como teve essa edição que eu larguei com 25. A maratona, verdade. Mas nos 10 quilômetros estava frio. No dia da maratona tava quente demais. Tava quente. Então assim, aí 2010 foi meu primeiro confronto com o Fredson. E aí a edição de 2011, que foi um ano para qual eu me preparei, tudo certinho, no dia da prova eu acordei com febre e gripado. E aí? E aí que assim, aquela coisa, já tô aqui, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Larguei, aquela coisa de tentando acompanhar o ritmo ali do Fredson e de mais 2 americanos ali no início, mas sofrendo.
Aí chegou na altura do quilômetro 8, mais ou menos, já começou a entortar tudo, o corpo já começou a dar aquela declinada. E aí eu falei, esquece, agora... Com febre não dá, né? Agora é correr pra completar. Então foi aquele negócio de vou até o fim, mas eu vou completar essa porcaria. Vou completar essa prova. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu acabei fechando a prova em 2h45, em 15º lugar. Nossa, ótimo. Mas pela questão... Pra quem tava com febre. Exatamente. Mas assim, depois que eu acabei a prova, eu desabei também. Eu fui pro hotel, eu dormi, a minha esposa me medicou, e eu dormi assim umas 3, 4 horas de apagar mesmo, de não saber o que estava acontecendo. É duro. E aí, é duro. E aí depois veio o pior, que foi ficar uma semana lá, querendo curtir as coisas, assim... E não podendo, né? Fui pra parque, mas aquela coisa, gripado, sem voz, não tinha voz, de tão ruim que eu tava. Eu não sou corredora profissional, eu não sou nada, eu comecei os 42 quilômetros agora esse ano, com febre, e passei mal os 42 quilômetros, incrivelmente eu passei mal. Quando corre nessa situação, a tendência é só você declinar cada vez mais, é você deixar o corpo cada vez mais fraco. Então, você deixa o corpo muito debilitado. Tentando forçar em cima de algo que já não tá legal. Exatamente. E aí foi 2011, depois? E aí sim, aí veio 2012, que foi um ano que eu cheguei lá super bem novamente. E aí foi quando ocorreu o confronto de novo com o Fredson, de igual, né? Ou seja, teve a situação de eu estar bem realmente, ali para correr dentro do meu normal. E aí assim, corremos a prova juntos, do início ao fim. Sabe aquela coisa de não teve um momento da prova que um ficou 2 metros à frente do outro. Não, ali, lado a lado, juntinho, o tempo todo. E aí faltando aproximadamente uns 800 metros para a chegada, a hora que já está ali dentro do Epcot, já visualizando a bola ali, quando você já vai quebrar ali à direita para entrar aquela curvinha. Exatamente. Ali ele deu uma apertada no ritmo, e aí eu não tive perna para acompanhar ele. Ele abriu uma pequena diferença, chegou 16 segundos na minha frente, ou seja, ele venceu pela segunda vez. E aí 16 segundos. Por 16 segundos, e eu fui o segundo colocado. E aí depois veio a edição... Nossa, essa é linda, gente. Essa tem que mostrar, olha. Olha que incrível. Ó, gira. Tá vendo? Linda, linda essa medalha. Essa é qual? Então, 2000 essa é a de 2012. Não, 2013. 2013, desculpa. 2013, exatamente. Então, a de 2013, que foi inclusive o ano que eu venci pela última vez. Então, a situação de prova, ela se repetiu, exatamente como aconteceu no ano anterior, só que dessa vez ao meu favor. Então, desse daqui você tem 11. Não, eu tenho 10. 10. São 8 de primeiro e 2 de segundo. E 2 de segundo. Então, assim, a coisa veio ao meu favor, né? Mesma situação, corremos juntos a prova inteira. E aí, por incrível coincidência, no mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto que ele apertou. Aí você apertou. Exatamente. Eu dei aquela arriscada de ali correndo junto, aquela coisa, e falei, eu vou arriscar, vou apertar. Nessa que eu apertei, que ele ficou, sabe quando você olha, aí você pega, olha de novo e fala, não, eu acredito que ele ficou. Vou ganhar! A hora que eu vi que ele ficou, sabe que você já abre aquele sorriso? Eu falei, não acredito que eu vou vencer essa prova. E aí eu dei aquela apertada ali nos últimos 800, 600 metros e venci com a mesma diferença que ele tinha me colocado no ano anterior, 16 segundos. Olha, 16 segundos, igual. Igual. E aí foi quando eu venci pela última vez lá, né? Aí depois veio a 2014. Que linda essa. Que eu fui o segundo colocado de novo. Ó. Tá dando pra ver aí? Ó, olha aqui. Aê. Exatamente. Aí eu fui o segundo colocado de novo, só que nesse caso aqui, voltando de lesão, no ano de 2013, eu corri a Maratona de Santa Catarina em setembro, que foi inclusive a minha 4ª vitória lá. Eu sou tetracampeão da Maratona de Santa Catarina. Olha, que legal! Pois é, temos resultados aqui no Brasil também. As pessoas acham que é só Disney, isso aqui, mas... é que não é muito divulgado, né, isso, então é até legal você falar. Mas muita gente tem até essa referência, de certa forma, negativa, né, de falar, ele só vai lá pra Disney, só ganha a Disney porque a Disney não tem cara forte, isso aqui. Mas poucos sabem que eu já venci provas grandes aqui no Brasil, estando presente nela os melhores maratonistas brasileiros, entendeu? Então, Maratona de Santa Catarina é um exemplo disso. Eu venci ela já 4 vezes.
Olha. Já venci a Maratona de Porto Alegre, já venci a Maratona de Curitiba, já fui pódio na Maratona de São Paulo 3 vezes, por 3 anos seguidos. Isso assim, entre os 5. Já fui quarto, quinto e sexto colocado na Maratona de São Paulo. Maratona do Rio, já fui o melhor brasileiro nela, fui o segundo colocado nela em 2010 e o melhor brasileiro na prova. Você sempre foi magrinha, né? Porque, sempre. gente, para aguentar correr assim, Sim. e assim rápido, tem que ser muito Exatamente. magro, né? Pois é, tem que estar com o corpo ali em dia. Exatamente. E aí pegando um pouquinho disso, dos resultados aqui, a Maratona de Santa Catarina de 2008, por exemplo, eu venci ela com 2:16. Entendeu? Então você pega aí quantos brasileiros tem uma maratona para esse tempo, dá para contar nos dedos. Dá. Então assim, eu tenho resultados expressivos em provas aqui no Brasil também. E inclusive esse resultado de 2:16 foi o que me deu o índice para ir para o Mundial de Atletismo em Berlim em 2010, não, desculpa, em 2009, onde eu obtive a minha melhor marca, que é 2:15, 2:15:39 na distância da maratona. Então, lá inclusive eu fui o 19º geral dentre os 97 melhores atletas do mundo. Então, tem muita história. Tem um pouquinho aí. Aí vamos lá, em 2014, essa você mostrou. Então, aí em 2014 eu já estava contando a história. Você teve uma lesão. Então, 2013, quando eu corri a Maratona de Santa Catarina, venci pela quarta vez. E aí, na semana seguinte, eu comecei a sentir uma lesão muito forte, que chama Síndrome da Banda Iliotibial, que ela pega uma inflamação que pega exatamente esse ligamento lateral do joelho e que começou a incomodar de uma forma muito forte. Eu fiquei um mês sem treinar, só tratando ela. Passei o mês de outubro todinho sem conseguir treinar, sem correr. Aí voltei a treinar na metade de novembro, ou seja, no começo de novembro eu comecei a pedalar como uma alternativa. Para soltar, exatamente, né, de repente. E aí metade de novembro que eu comecei a encaixar a corrida de novo. Então assim, eu treinei um mês e meio só, específico, tentando compensar, correr atrás do prejuízo para correr a Maratona da Disney em 2014. E acabou que eu fui o segundo colocado nela com 2:22. E quem ganhou? E o Fredson ganhou pela terceira vez. Entendeu? Então foi um ano até que a gente se ajudou bastante nessa prova, porque tinha um guatemalteco que liderou, a gente estava num grupo com mais ou menos seis atletas. E tinha um guatemalteco nesse grupo que na altura do quilômetro 25 mais ou menos, eu dei uma apertada no ritmo para quebrar o grupo, e nessa que eu apertei, dei um sprint ali que espalhou o grupo, ele pegou, respondeu em cima e assumiu a liderança e foi embora, sumiu. Uau! A gente falou, a prova já é do cara. A maneira como ele entrou num ritmo alucinante e começou a abrir, eu falei, bom, o cara tava só cozinhando agora ele começou a correr de verdade dentro da realidade dele. Aí acho que ele cansou. E aí o que aconteceu? O cara quebrou sozinho na estratégia dele. Chegou na altura do quilômetro 32 para 34, eu e o Fred começamos a visualizar ele, já viu que estava começando a ter uma proximidade, só que assim, era visível que o Fred estava muito melhor que eu naquele momento. Aí eu peguei e comecei a incentivar ele, falei, vai lá, vai pra cima, vai buscar o cara que você tem chance de pegar ele, eu vou agora tentar até chegar. Só o fato de estar aqui no pódio, já estou em terceiro, já estou feliz. Se eu conseguir chegar nessa posição, para mim já está mais do que bom, voltando de lesão e tudo mais, vai embora, vai pegar ele. E aí ele pegou, começou a ir na caça do cara, conseguiu passar o cara, e aí, para minha surpresa, faltando acho que uns 400 metros para a chegada, eu também passei o cara. Olha só, e aí você ganhou em segundo? E aí eu fui segundo, o Fresco ganhou. Legal. E esse guatemalteco acabou sendo o terceiro colocado. Legal. E aí em 2015... Olha lá, que linda essa, gente, então, olha. Aí teve 2015 que eu fui o quarto colocado, então foi a minha primeira edição da Disney fora do pódio, dentre as que eu corri de verdade, então esquece aquela que eu não corri que estava lesionado, esquece 2011 que eu corri com febre. Então assim, entrando na prova preparado, essa foi a primeira vez que eu fiquei fora do pódio. Em 2015. Exatamente, eu acabei quebrando na altura do ponto 28, senti muito, aquela coisa do corpo já não responde mais, e aí os caras começaram a abrir, e aí eu fui ali para chegar, e aí fechei em quarto com 2:25, que até então tinha sido o meu pior tempo, foi o meu pior tempo na Maratona da Disney, dentre as edições que eu
Me corri pra fala uma valer. coisa, isso é uma curiosidade minha e de quem corre comigo lá atrás, assim. Qual é a sensação de você estar correndo lá, assim, e ver uma ou duas pessoas, assim, na frente? O que você sente quando você está correndo ali? Você está em primeiro, você está em segundo, não tem ninguém, só tem você e mais... Vai, o Fredson? Sim. É um momento que o psicológico tem que estar ali alinhadinho realmente. Você precisa trabalhar muito a cabeça em cima disso. Porque assim, quem vem correndo ali atrás, vem brincando com o personagem, tem outras motivações. No meu caso, a motivação está em cima realmente da colocação que eu estou naquele momento. Então assim, se eu estou entre os 3 primeiros, então essa já é uma motivação a meu favor. Ele fala, estou no pódio, preciso continuar aqui. Se eu estou junto com um grupinho, no qual a gente está numa briga, estou aqui com os caras, vamos ver até onde vai. Então assim, você sempre tem que usar de alguma dessas estratégias, situações, para se motivar. Se alguém dá uma forçada no ritmo, você tentar ir junto, responder em cima. Então assim, são vários momentos que você passa por altos e baixos no decorrer da prova. Principalmente se você está liderando ali sozinho, você não tem a referência do cara que vem atrás, você não sabe quanto ele está atrás, como que ele está. Então começa a bater aquela preocupação também de, putz, será que eu estou agindo certo nesse ritmo que eu estou correndo? Nossa, será eu que, imaginava será que eu passava tudo isso. será que eu deveria ter me guardado mais? Sim. Tipo, cozinhado com o cara que vem atrás para apertar no final? Então você fica naquela insegurança de a estratégia que você exerce ali, de repente assumir que, não, vou imprimir meu ritmo, vou assumir a liderança, vou embora. Mas depois começa a bater aquele medo também de falar, e se eu quebrar agora e o cara de trás vem me atropelar? E ele vinha, ó, Exatamente. Então, e assim, me pegar. você acaba trabalhando em cima de vários fatores nesse sentido, entendeu? Mas a questão de estar ali, liderando, ou entre os primeiros, é algo que te dá uma sensação boa de falar, já estou no pódio, já dá uma motivação a mais. Diferente de você, de repente, ver 3, 4 caras na sua frente, você está ali em quarto ou em quinto, fora do pódio, e aí o psicológico acaba abalando um pouquinho naquela coisa de falar, puta, eu vou ter que buscar. Vou ter que buscar, ou se você percebe realmente que os caras estão muito melhores, você fala, vou ter que desistir. Já estou fora do pódio, agora vai ser aqui mesmo, aqui, então... Mas aquela coisa, é o que eu sempre falo para meus alunos, para os meus atletas, qualquer prova só termina na linha de chegada. Até ela, muita coisa pode acontecer. Muita coisa. Então, assim, pode ter 10 caras na sua frente e do nada esses 10 caras quebrarem. Já vi isso acontecer. Sim. E você pegar e passar eles. Entendeu? Então realmente ter paciência. Maratona é uma prova literalmente de paciência, de estratégia. Você não ganha ela... e a cabeça, ela manda muito na gente. Sim, né? Exatamente. Muito, muito. Como manda? Principalmente no 30º quilômetro. Como ela começa a mandar? Muito. Nossa, exatamente. Aí que tá. Uma coisa que eu uso ao meu favor nesse momento é começar a usar referências de lugares onde eu treino, ou mesmo fazer um regressivo. Então, aquela coisa, passou pelo quilômetro 32, uma referência que eu começo a usar só falta uma prova de 10 km. É verdade. Exatamente. Passou pelo quilômetro 34, aí eu começo a imaginar lugares onde eu treino. Só falta uma volta de 8 na USP. Passou pelo quilômetro 36, só falta uma volta de 6 na USP. Ou só falta 4 km e mais 2. Você não gosta de fazer umas coisas nesse sentido? Então eu vou usando, imaginando lugares por onde eu treino, percursos, tudo, e começo a imaginar que falta aquele trajeto que eu estou acostumado a fazer. Que nem a volta ali da bolinha ali na USP, que tem 500 metros. Sim. Falta 2 km. Puta, só falta 4 voltas da bolinha. Volta da bolinha. Não é aquela coisa de você começar a pensar? Sim. E ao mesmo tempo, em relação a tempo também. Se eu tô ali naquele sofrimento e tal, meu ritmo de maratona é 3,20, no máximo estourando 3,30, se eu não tô num dia legal. Mas aí eu começo a jogar pra cima no psicológico da seguinte forma. Falta 2 km, eu tô ali sofrendo. Eu falei, na pior das hipóteses, só falta mais 8 minutos correndo. Sim. Falta 1 km. Na pior das hipóteses, só falta mais 4 minutos correndo. Sabe quando eu começo a usar essas... Sei. Então, vai usando o psicológico. Aquela ali foi a última. Exato, e essa agora, é desse ano que foi... E foi a despedida, é isso? Exatamente. Como assim? Então, essa daqui foi a despedida. Adriano Bastos Disney. Pois não tem como você fugir. Tem. Opa. Como assim? Eu coloquei na cabeça que assim, o que eu tinha que fazer de história nessa prova já foi feito. A minha parte nela, aquela questão de idade,
então já bateu a questão da idade, que já, o corpo já não responde igual. A questão da rotina, do dia a dia, a assessoria esportiva crescendo cada vez mais, assim, de uma forma impressionante. Fala um pouco da sua assessoria, que você não falou, fala vamos falar pouco também. pra gente. Sim, então, mas aí assim, aquela coisa de, a minha rotina hoje, como treinador também, já não me permite mais me dedicar tanto quanto eu gostaria como atleta profissional. Então, antes, putz, eu tinha aquela coisa de ter horários certos para treinar, ter um momento grande para descansar e tudo mais. Agora não, a assessoria ela tomou uma proporção que está me ocupando um tempo muito maior do que o que eu poderia me dedicar a mim mesmo como atleta, entendeu? Então, assim, a questão do dia a dia, da rotina, estresse, tudo, então, uma somatória, idade, então, assim, tudo isso se somando, a minha performance, realmente, pegando aí os últimos 2 anos, ela deu uma bela caída. Junto a isso, teve também as minhas 2 participações na Conrads Marathon. Na o quê? Na Conrads Marathon, que é uma outra maratona na África do Sul. Ah, é? De 89 quilômetros que eu fui para ela no ano de 2013 e 2014. Então essa prova, ela me desgastou bastante fisicamente também. Também uma ultramaratona, quantos quilômetros? 89. 89 quilômetros. 89, assim, de um tobogã absurdo, muita subida. Então, assim, isso foi um erro que hoje eu vejo, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria ido para ela. Foi aquela coisa, era um sonho, eu queria fazer de qualquer jeito essa prova, mas assim, estou pagando o preço de ter tido a minha performance precocemente reduzida em função desse desgaste que eu gerei no meu organismo. Então, assim, somando tudo isso, hoje eu vejo que eu já não estou mais em condições de brigar para valer lá na frente, pelo pódio. Então, assim, hoje o Fredson está numa fase muito boa, correndo maratona para 2:18, tem outros brasileiros com essa mesma faixa de tempo indo para lá, enquanto que a minha realidade de maratona hoje está na casa de 2:25 para mais, entendeu? Entendi. Então, assim, já não, a época de eu correr maratona sub 2:20 já foi. Eu já não me vejo mais em condições para isso. Até nas provas de 10 mesmo que eu corri. Quantos anos você está? Estou com 38. Então, assim, é aquela coisa, para muitos, é uma idade que ainda dá para sugar muita coisa de performance, não é, mas isso é uma individualidade, cada um atinge ali o seu auge num determinado momento, cada um tem o seu momento de queda. Verdade. Também. Então, assim, para a minha realidade, para o meu físico, eu vejo que eu já estou num momento que não está respondendo tão bem para alta performance. Não, uma pena, né? Porque, olha, pois é. Com tudo isso aqui, então, o Avelar teve aqui, contou que ele correu com você exatamente, lado a lado, a maratona. Exato, não, foi muito legal. Conta um pouquinho pra gente como foi. Então, assim, em função disso tudo, que eu acabei decidindo que esse ano a Disney seria a minha despedida. Ia ser só para curtir, ou seja, ia ser a primeira vez que eu ia para lá, para realmente curtir a prova. Tirar foto. Exatamente. Será? Você não ia aguentar parar para tirar foto? Isso eu não fiz, mas que eu aproveitei o percurso, eu aproveitei. E aí coincidiu essa coisa do Avelar também, ele ter feito as 3 provas antes, vencido a 5, 10 e 21. E a maratona ele entrou de uma forma mais despretensiosa, mais ali para completar só também. Ele contou que ele olhava os personagens e falava, que personagem é esse? Não sei o que. Ele falou que pela primeira vez, assim, porque os 21 ele nem viu, né? Sim, exatamente. E aí ele falou que ele começou a reparar nos personagens. Quando você tá correndo de verdade, você não repara em nada mesmo. Quer dizer, você vê os personagens, mas é aquela coisa, o personagem, você passa, o personagem tá ali acenando pra você faz assim, ó, e continua. E continua. Cara, você tá sério, né? Correndo, você faz assim e continua. Continua. Diferente de você passar brincando realmente com o personagem. E dessa vez você aproveitou? Ah, sim, exatamente. E aí coincidiu esse negócio dele ter corrido a maratona mais no ritmo mais tranquilo, eu estar ali me divertindo apenas para completar. E aí chegou num determinado ponto da prova, ele acabou chegando em mim. No começo da prova eu até tentei encarar ela, ver o que ia rolar, se eu ia conseguir de repente brigar. Tanto que até o quilômetro 8 mais ou menos eu era o terceiro colocado da prova. Só que aí a partir daí eu comecei a ser ultrapassado, meu ritmo começou a dar uma caída, aí foi a hora que eu desencanei e falei, bom, agora eu vou curtir. Vou aliviar o ritmo e vou curtir de vez. E aí nessa que eu dei a aliviada no ritmo, ele foi se aproximando de mim, aí na altura do quilômetro 37 mais ou menos, ele chegou em mim e aí a gente pegou, foi junto até o final. Ele falou, vocês cruzaram a linha de chegada junto, né? Exato. Não, e foi melhor. Ele teve o Jefferson também, que é um
um outro brasileiro também, que eu vi na foto. ele passou ele vinha correndo atrás da gente também, aí foi uma hora que ele se aproximou, a gente chamou ele para vir junto, e aí cruzamos a linha de chegada os três juntos, que sinceramente Foi a despedida ou você quer continuar correndo lá, mas assim, só por diversão? Foi a despedida em relação à performance. Tá! Em relação a ir para brigar de verdade por vitórias, não, esquece, sim. não mais. Mas agora quer assim, ir pra curtir. Não pretendo. Porque pra mim é incrível. Né? Exatamente, não, ali é muito gostosa. Então assim, para 2017, não pretendo ir mesmo. Já tá certo que eu não vou correr a edição de 2017. Mas pode ser que mais para frente eu resolva ir para brincar, de repente até fazer um Dunga. Para sentir como que é, participar das 4 provas. Então assim, são coisas que eu preciso. Você quando fez aqui, você só fez a maratona? Todas você essas não fez o Dunga? Sempre só maratona. Tem que fazer o Dunga. Sempre só maratona. Então assim, a minha história com a Disney sempre foi ir para lá para correr apenas a maratona pensando na vitória. Nunca quis fazer as distâncias menores antes por questão de ser um desgaste se desnecessário. preservar para maratona. Exatamente. Ai, gente! Que entrevista incrível! Não, mas vamos falar agora do seu grupo de corrida? Pois é, obrigado. Vamos falar. Então, e aí assim, a questão da assessoria que nós falando, que hoje ela tomou uma proporção, então hoje todo mundo conhece os rosinhas. Né? Os rosinhas? Que Vocês como, correm de rosa? A camiseta da assessoria era cor de rosa. O uniforme da assessoria, o padrão é a cor rosa. Eu ia adorar. Pois é, e assim, vamos combinar um dia, eu vou lá gravar lógico, com vocês, vamos. Vamos sim. Aonde que vocês treinam? Então, agora, até então, nós tínhamos os treinos apenas na USP, né? A USP é a matriz, é a base. De quando? De sábado? Não, a gente está lá todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Então, assim, a assessoria, ela já vai fazer quase 10 anos. A gente começou em 2007, tá? Estamos com 9 anos de assessoria e sempre aconteceu na USP, os treinos, tanto durante a semana quanto ao sábado. Então a gente tinha a USP durante a semana à noite e de manhã, mais os sábados de manhã. O ano passado a gente abriu uma filial em Campinas. Que legal. A filial de Campinas já está com 40 alunos. Olha, que legal. E agora, nesse mês de março, nós estamos inaugurando a unidade do Parque Ibirapuera. Que bacana! Começou a ter uma procura muito grande. Muitas vezes as pessoas entravam em contato comigo, querendo saber o local de treino e tudo mais. E aí aquela coisa, falava que era só na USP, para muitos ficava longe. Então assim, a gente deixava de ganhar alunos em função de não ter no Parque Ibirapuera, que é vamos dizer, é um local central muito acessível para muita gente. O pessoal que mora em Itaim, aqui próximo da Avenida Paulista, Moema, Vila Olímpia, então assim, toda essa galera... E fica difícil para a USP, exatamente, né? Para eles a USP se torna um pouco fora de mão, e o Parque Ibirapuera para eles... Então, em função disso, a gente decidiu que vai abrir o Parque Ibirapuera agora, para esse ano de 2016. Então, em função foi como eu falei, a coisa está se expandindo de tal forma que eu estou mais vivendo a rotina de treinador do que de atleta profissional. Por mais que eu queira me manter treinando em alta performance, que eu vá continuar levando a vida de atleta até onde o corpo permitir, mas a rotina de treinador já se sobressaiu totalmente, tanto que a assessoria esportiva ela foi criada naquele pensamento de as pernas não vão durar para sempre. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais como viver a corrida e eu vou ter que fazer E aí você vai ensinar alguém a correr. Exatamente. E aí, assim, e aí a questão da assessoria foi aquele negócio de realmente substituir financeiramente e profissionalmente o lado Adriano atleta. Então, que é o erro que eu vejo muitos atletas cometem. O cara vai ali só na vida do atleta profissional, só treinando e não estuda, não faz nada. Chega uma hora que o corpo não rende mais e aí a hora que o cara se vê no vazio e fala, e agora, o que eu vou fazer na minha vida? Então eu antecipei isso de estruturar a minha empresa, a assessoria esportiva, e hoje pode dizer que eu vivo mais dela do que como atleta profissional. Então hoje, se eu quiser parar de correr e viver essa assessoria, eu vivo. Então, isso é muito bom. Exatamente. Então, ó, gente, está marcado. Cíntia Assis, desafio do Adriano Bastos. Eu vou mostrar pra vocês como que é treinar com esse fera. Nossa, vai ser uma emoção treinar com você. Nossa, muito bom. Serão todos muito bem-vindos. E aí, agora as pessoas têm essas duas opções aqui em São Paulo. Tem a USP,
ou o Parque Ou o Ibirapuera Parque do para Ibirapuera. treinar conosco. E aí, quem tiver interesse, só Olha lá. manda um e-mail para mim, adriano@adrianobastos.com.br, que aí eu vou passar todas as informações certinhas para vocês, como funciona. Vocês podem ir lá fazer uma semana cortesia para conhecer nosso trabalho, sem compromisso nenhum também, que é algo a mais que a gente oferece aí para as pessoas, antes de fecharem realmente ali Isso o é muito plano legal. da gente. Pelo menos é aquela coisa, a pessoa vai lá, conhece, se ela se identificar, ver que é aquilo realmente que ela quer, a partir daí vira mais um rosinha. É isso aí, mais um Rosinha, você é uma Rosinha. Exatamente, é isso aí. Adriano, quer falar um pouco dos seus patrocinadores, agradecer? Ah, sim, com certeza. Pão de Açúcar, em primeiro lugar, que é a empresa que sempre esteve ao meu lado, me trouxe pro atletismo, ou seja, hoje eu sou o atleta que sou, graças a eles, né, que acreditaram nessa questão de que eu tinha potencial como corredor. Então, desde a época do triatlo, foram eles que me trouxeram para a corrida de rua, acreditando que eu poderia virar um grande maratonista. E em função disso, tá aqui, ó, o resultado aqui, essas 8 vitórias aqui, octacampeão. N títulos a mais aqui pelo Brasil, outras vitórias em maratonas e meias internacionais também, em função de ter caído de cabeça nessa coisa de que eu poderia realmente virar um corredor de rua. A Oakley, que está comigo desde a época do triatlo, desde 97 que eles estão comigo, então, tanto que hoje, assim, eu me sinto pelado se eu tiver sem o óculos no rosto no momento que eu estou correndo. Eu não consigo. A gente sempre vê fotos sua com Exatamente, eu sem óculos eu me sinto pelado, literalmente. Aquela coisa de já ter me adaptado, me acostumado. E já acostumou. E a mesma coisa a referência, as pessoas acho que não conseguem mais ver o Adriano Bastos se não estiver usando o Oakley ou se não tiver com pão de açúcar no peito, que virou uma referência. Virou referência, virou marca. Desde que as pessoas me conhecem, são os patrocinadores que estão comigo há tantos anos. E aí tem a Ace, que já está comigo há 6 anos também, que é vamos dizer, a marca esportiva que me abastece, me equipa para poder correr, né? Para poder correr. Muitos quilômetros Exatamente. gastos, tem que trocar o pneu, Exato, né? me gera segurança no calçado para não me lesionar, mas então aquela coisa de estar com a uniformização em dia, tudo ali da melhor qualidade possível. Tem a Soleus também, que eu agradeço aí, que é a marca de GPS que está me apoiando já vai fazer 3 anos. A ATP Store, que é a loja de suplementação que abastece o físico. O físico, exatamente. Sem eles, só no arroz e feijão realmente não vai. E é isso, são a eles que eu preciso agradecer por acreditar em mim e agradecer a vocês, ao público, aos meus fãs, aos meus seguidores que estão há anos aí torcendo, acompanhando essa minha carreira, minha rotina. Vocês são o combustível que me levam adiante, né? Que fazem com que eu siga cada vez mais, dê um passo sempre à frente, querendo realmente estar nos pódios e tudo mais, como uma forma de retribuição a toda essa torcida. Gente, infelizmente o programa vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham adorado essa entrevista incrível aqui com o Adriano. Obrigada pela presença aqui, viu? Foi incrível saber da sua história, de tudo isso, de todas essas medalhas aqui, olha só, todas. Octacampeão da Disney. E será que ele vai deixar ela levar embora? Ainda não. Bom, gente, para isso eu queria fazer um agradecimento a Over Sports. Você que não conhece, entra lá, www.oversports.com.br. Tem roupa para triatlon, montanha, o que você precisar, você procura lá que você vai encontrar. Um beijão para todos vocês. Me siga lá no Instagram, @Cintia_Assis. E do Maratona, @Maratona_ALLTV. E do Fredson, qual é o seu Instagram? Fredson. E do Adriano Bastos, o Instagram é @AdrianoBastosDisney e o Face Adriano Bastos. Adriano Bastos Disney. Fredson, gente, acho que eu vi aqui o Mickey e o Fredson falou que ia me dar. Eu fiquei pensando nele, né? Ele é gente boa. Essa passa desapercebida porque eu gosto dele, não tem problema. Então tá bom, já pensou se você não gostasse? Eu ia ficar triste. Então é isso aí, gente. O Maratona dessa semana vai ficando por aqui. Te espero na próxima sexta-feira,
às 19 horas, aqui na LLTV. Um beijo aqui com o Adriano Bastos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.